Tenho quase certeza de que uma hora ou outra você já ouviu falar sobre a cidade perdida de Atlântida. Bem famosa ela, inclusive, né? Mas e o Império de Tartária? Você já ouviu falar? Provavelmente a sua resposta foi não. Acertei? E bom, se você não conhece, vem comigo que depois da vinheta eu te conto tudo sobre o Império Perdido de Tartária e como a história está encobrindo ele. Arqueiro Cósmico. E aí, guys? Muito prazer. Eu sou o Will Papeteiro, do canal Arqueiro Cósmico, trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje nós falaremos sobre Tartária. Mas primeiro, um pouco de contexto. Tartária, ou Grande Tartária, seria um grande país que abrange uma vasta região entre o norte da Ásia e pegando um pouco da Europa, sendo dividido em três grandes partes: Tartária Chinesa, Tartária Russa e Tartária Independente. As maiores partes eram da Tartária Chinesa e da Russa. Esse aqui é um dos vários mapas em que aparece a Tartária, e como ele pode ser visto, cobre uma grande extensão da Terra. A tradução dessa legenda para o português fica mais ou menos assim: Tartária, um vasto país nas partes do norte da Ásia, delimitado pela Sibéria Norte e Oeste, isso é, chamada de Grande Tartária. Os tártaros, que se encontram ao sul da Moscóvia e da Sibéria, são os do Atracano, Circásia e Daguestão. Situados ao noroeste do Mar Cáspio, os tártaros de Kalmuk, que se encontram entre a Sibéria e o Mar Cáspio. Os tártaros de Uzbek e Mogul ficam ao norte da Pérsia e da Índia. E por último, os do Tibete, que se encontram ao noroeste da China. Essa informação foi retirada da Enciclopédia Britânica, volume 3, Edimburgo, 1771, página 887. Link na descrição. Cara, Tartária teve várias cidades, e é sugerido a ideia de uma delas aqui nessa carta, que também foi traduzida. Na carta diz mais ou menos assim: no terceiro dia chegamos na solidão, a um imponente e majestoso monumento da antiguidade, uma grande cidade totalmente abandonada. Tal restos das cidades antigas não são de ocorrência rara, nos desertos da Mongólia, mas tudo relacionado com sua origem e história está enterrado na escuridão. Oh, que tristeza tal espetáculo enche a alma. As ruínas da Grécia, os soberbos restos do Egito, tudo isso é verdade. Fale da morte, todos pertencem ao passado. Mas quando você olha para eles, você sabe o que são. Você pode refazer a memória das revoluções do que ocasionaram, as ruínas e a decadência do país ao seu redor. Desça ao túmulo onde foi sepultada viva, a cidade de Herculano. Bom, pode entrar. Você de novo, cara? Opa, meu chapinha, posso dar um recado? Tá, vai, dá seu recado aí. Beleza. E aí, pessoal, eu sou o Will da Terra 2, tá? Já apareci em outros vídeos, inclusive. Mas o recado que eu quero dar é o seguinte: lá na minha terra existe a Tartária, tá? E ela é muito importante, a gente estuda sobre ela. Só que a gente estuda também que o cataclisma deles aconteceu por falta de like. É, isso mesmo, eles não davam like nos vídeos, né? Então aconteceu essa fatalidade e eles tiveram que ser extintos. Eu vim aqui avisar vocês para que isso não aconteça no universo de vocês, tá? Com as nações que tem aí. Então deixem bastante like nesse vídeo aqui, se inscrevam e comentem muito bastante também, tá? Muito bastante não, né? Comentem bastante aí nos vídeos. E bom, meu recado era esse mesmo. Falou, valeu e até mais. Obrigado aí, cara. Obrigado, Will da Terra 1. Tá certo, tá certo. Valeu, hein? Esse cara é uma figura. Assim como qualquer outro império, igual aconteceu aqui no Brasil com a Era da Colônia, a Tartária tem a sua bandeira, brasão, entre outras características próprias. Vamos começar pela bandeira. Essa é a bandeira usada durante o período em que o Brasil era colônia de Portugal. E ao lado está a bandeira da Tartária, cada uma com suas próprias peculiaridades, como mostrei. Eu quis mostrar essa bandeira da época do Império de Portugal porque achei ela bem interessante. Lembrando que ela foi usada na época de 1822 a 1889. Já essa aqui é a bandeira e o brasão de Tartária, que tinha uma coruja e uma espécie de dragão retratada nele. O Império da Tartária também tinha uma língua reconhecida por outras nações, como pode ser visto nas traduções dessas cartas. Eu não vou ler elas para vocês, mas eu posso deixá-las na tela para vocês tirarem um print e lerem mais tarde.
A tradução tem alguns pequenos erros, mas nada que seja um grande problema. Como veremos mais de uma vez, a língua tartariana é citada. E se vocês quiserem tirar um print, bom, a mensagem tá aí para vocês lerem mais tarde com um pouco mais de calma. Muitos acreditavam que a Tartária na verdade era a China antes de ser renomeada, séculos depois. Mas como a gente pode ver nessa imagem aqui, essa teoria está refutada. Afinal, a bandeira da Tartária é vista como um país e sendo adicionada inclusive em uma lista com vários outros países e do lado da China. Acredita-se também fortemente que a Tartária foi um país com uma diversidade de religiões, culturas e etc. por conta de sua grande extensão territorial. Mas não apenas por isso. Outra razão pela qual a Tartária era vista como multirreligiosa e multicultural é a sua vastidão durante vários momentos do tempo, o que nós também falaremos depois. Por exemplo, em 1652, a Tartária parece ter um controle enorme sobre a América do Norte, como a gente pode ver nesse mapa. Outra razão é a diversidade das aparências atribuídas aos reis, como os que veremos a seguir. Esse aqui é o rei Gengis Khan, esse aqui o rei Talermão e esse aqui o rei Batu Khan. Esse aqui ele não tem muitas pinturas, tá? Imagens na verdade nem foram encontradas dele, mas a gente conseguiu nessa pesquisa um busto que está lá na Turquia. Há também uma crença de que a Tartária tinha um domínio muito grande na América do Norte, como a gente tinha falado antes. Os teóricos da Tartária acreditam que a maioria dos estilos arquitetônicos e tecnologias que são atribuídas à Europa Ocidental, incluindo a Europa e fora dela, são na verdade tartarianos. Também acreditam que Tartária tem forte influência na América do Norte, como veremos em alguns exemplos. Isso aqui é em Detroit, Michigan. Aqui você pode ver o antes e o depois. Antes, uma arquitetura totalmente tartária, né? E depois, os prédios tartários foram totalmente retirados, como a gente pode ver na imagem de 2011. Essa aqui é a Igreja da Trindade, que ainda existe lá na Broadway, em Wall Street, Nova York. E aqui, uma igreja luterana, também na América do Norte. Ela foi reformada e, como a gente pode ver, antes ela tinha uma cara tartária e depois ficou com essa cara totalmente genérica. E isso leva a gente ao nosso penúltimo tópico aqui: encobrimento histórico. Bom, a história oficial está encobrindo essa grande potência mundial que foi a nação da Tartária, que existia até o século XIX. Essa grande potência mundial, que bom, vocês sabem, foi a Tartária e seu território era enorme, foi silenciosamente incorporada à Rússia e alguns outros países. Mas bom, eles não conseguem nos enganar, né? Porque a gente consegue encontrar mapas anteriores à metade do século XIX, como esses aqui, que mostram sim a resistência da Tartária. Com o passar das décadas, a Tartária foi silenciada e apagada aos poucos da história, como a gente pode ver nesse gráfico de pesquisa aqui, onde as pessoas falavam muito da Tartária em 1500, mas hoje em dia já não falam nada. E além desse encobrimento, tem as reformas feitas nas construções, com estilos tartarianos, como a gente viu antes, em que há reformas que mudam completamente o estilo da construção, e poucas se salvam, a maioria são mesmo demolidas. Agora, por que esse império foi apagado? Muitos acreditam que foram os europeus. Com o passar do tempo, eles foram apagando a Tartária do mapa, substituindo por outros nomes e dividindo em nações menores, como Sibéria, China e Mongólia. Outros dizem que foi o resultado de várias guerras civis, que acabaram com a nação que era superiormente desenvolvida. E alguns até afirmam que foi um desastre natural, uma chuva de lama, que aconteceu e acabou soterrando a nação por inteiro. Veja aqui um comentário que a gente achou na Dark Web. A evidência arquitetônica é a mais convincente quando as portas são subterrâneas, frequentemente sobre argila. A história oficial explica isso como uma camada cultural, mas simplesmente não faz sentido. Você pode encontrar isso na Europa e na Rússia. As portas são grandes demais para seres humanos, e isso é outro aspecto interessante. E a evidência é de como se chovesse argila. Aqui ele está falando sobre as portas porque na arquitetura tartária as portas são muito gigantes. E bom, como a gente sabe, os tartários que viviam na Terra eram gigantes. Mas bom, cada um tem sua visão. Cara, agora eu irei dar algumas informações aí que vão mudar totalmente o rumo desse vídeo, tá? Então, vamos lá. Se você estava acreditando seriamente que existia um país chamado Tartária, eu lamento muito desapontar você. A verdade é que a Europa sabia que existiam outras nações, mas não sabiam seus nomes. Nações em regiões como a Ásia e a Rússia. E por isso chamavam esse grande território de Tartária. Simples assim. E quem morava nessa região eram chamados de tártaros. Se você não faltou às aulas de história
na sua escola, você deve saber que a história é contada através da visão europeia, o que a gente chama de eurocentrismo. Isso explica o porquê você conhece tão pouco dessa região, assim como não conhecemos tão bem a história africana, americana e outras. Muito pouco, na verdade. Bom, esse foi o vídeo e a gente pode concluir algumas coisas, tá? Mas me diz aqui o que você achou até agora. Acredita que existiu uma nação chamada Tartária? Deixa sua opinião aí nos comentários e me fala também algum vídeo que você queira que eu faça aqui no canal ou algum assunto que você queira que eu traga. Eu espero de verdade que você tenha gostado e também me segue nas minhas redes sociais, tá? Todas elas são Will Papeteiro. A diferença é que no Instagram, no Twitter e no TikTok você vai ter que colocar Will_Papeteiro. Mas não esquenta, se você colocar só Will Papeteiro, já encontra. Afinal, meu nome é único. A base para as fontes desse roteiro eu vou deixar na descrição. Tem duas aqui muito importantes, mas eu não consegui colocar todas as outras, né? A minha equipe fez uma pesquisa muito extensa e a gente teve que entrar na Dark Web para pegar essas informações. O vídeo era esse e até o próximo vídeo. Falou!